Onde foi parar o elenco da Portuguesa, que foi rebaixado em 2013? 2013 poderia ser um ano normal, como outro qualquer do futebol brasileiro. Grêmio, Atlético Paranaense e Botafogo se classificaram para Libertadores. O Cruzeiro foi campeão brasileiro. Náutico, Ponte Preta, Vasco e Portuguesa foram rebaixados para a Série B. Essa temporada, inclusive, marcou a última passagem da Portuguesa pela elite do futebol brasileiro. Depois disso, a Lusa passou por sérios e graves problemas. Vários escândalos e os jogadores que estavam por lá começaram a se desligar do clube. No vídeo de hoje eu vou te contar onde aquele elenco foi parar e ainda tentar resumir um pouco do que aconteceu em 2013 com a Portuguesa e com o Campeonato Brasileiro. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta aí o dedo no like, bora comigo para mais um vídeo. Abrindo a nossa lista temos o goleiro Lauro, revelado pela Ponte Preta e com passagens por Cruzeiro e Internacional antes de chegar na Portuguesa. No clube ele fez 32 jogos e ainda marcou um gol apesar de ser goleiro. Naquela temporada, Lauro tinha 32 anos. A Portuguesa desandou depois daquele ano e infelizmente a carreira de Lauro também. Ele ficou em atividade até 2019, mas sempre tendo pouquíssimas oportunidades nos clubes onde ele atuava, sendo sempre reserva. Para se ter uma ideia, depois da Portuguesa, ele fez 35 jogos em 6 anos de carreira. Lauro ainda conseguiu ser campeão cearense em 2017. Ele não foi o goleiro titular da equipe campeã, mas ele estava no elenco. O goleiro encerrou sua carreira em 2019 no Novo Hamburgo. Hoje ele está com 44 anos. Seguindo com a nossa lista temos Valdomiro, zagueiro revelado pelo Bahia e com passagens por Flamengo e também Palmeiras. Ele chegou à Portuguesa em 2012, por lá fez 108 jogos e marcou 6 gols. Valdomiro continuou na Portuguesa depois do rebaixamento, apesar de não ter tido tantas oportunidades como teve em 2013. Ele ficou no time até 2015 e ainda passou por um time chamado Jotinha, lá de Curitiba. Ele encerrou a carreira em 2017 com a camisa do Anápolis. Hoje Valdomiro tem 45 anos. O próximo por aqui é Moisés, zagueiro revelado pelo Vitória. Ele teve longa passagem pelo futebol russo e aqui no Brasil ele ainda jogou no Cruzeiro e também vestiu a camisa do Flamengo. Ele chegou na Portuguesa exatamente em 2013, ele entrou em campo 35 vezes e marcou 2 gols. A história que aconteceu com a Portuguesa foi crucial para o jogador na hora de tomar uma decisão se continuaria jogando futebol ou não, e ele se aposentou justamente em 2014. Hoje ele segue no futebol e é treinador. Aos 45 anos, ele é treinador do Sub-20 do Coxa. Seguindo por aqui temos Rogério, revelado pelo Cruzeiro. O jogador passou por diversos clubes das divisões de acesso do futebol brasileiro antes de chegar à Portuguesa em 2012. Ele chegou no clube aos 29 anos. Com a camisa da Portuguesa ele fez 113 jogos e marcou 4 gols. Depois do rebaixamento da Lusa, ele foi pro Criciúma, onde não teve tantas oportunidades e entrou em campo apenas 5 vezes. Depois do Criciúma, ele foi emprestado ao Joinville. O jogador foi campeão brasileiro da Série B com o Joinville em 2014, mas também fez parte da campanha do rebaixamento do Joinville logo em 2015, quando eles ficaram em último colocado no Campeonato Brasileiro. Depois disso ele passou por diversos outros clubes brasileiros, mas nunca conseguiu chegar novamente a um clube de elite do futebol. O jogador se aposentou em 2021 com a camisa do Patrocinense. O ex-jogador hoje está com 40 anos. O próximo é Luiz Ricardo, lateral revelado pelo Vila Nova antes de chegar à Portuguesa. Ele ainda passou pelo Grêmio e teve também bons momentos na Ponte Preta e no Avaí. Ele chegou na Portuguesa em 2010, aos 26 anos. Com a camisa do clube, ele entrou em campo 195 vezes e marcou 21 gols. O jogador se destacou na Portuguesa e depois do rebaixamento do clube, ele foi comprado pelo São Paulo. Em 2015, ele vestiu a camisa do Botafogo, onde ficou por 4 temporadas. Depois disso, ele passou por mais 12 clubes na carreira. Inclusive, ele teve um retorno à Portuguesa no ano de 2022. Aos 40 anos, ele ainda está em atividade. É jogador do Porto, lá da Bahia. Depois da Portuguesa, ele conseguiu ser campeão brasileiro da Série B em 2015, com a camisa do Botafogo, e também foi campeão carioca em 2018. Seguindo, temos Correia. Revelado pelo Ituano antes de chegar na Portuguesa, o atleta passou por alguns clubes grandes aqui do Brasil. Inclusive, ele jogou por 4 temporadas no Palmeiras, que o credenciaram a ir jogar na Europa. Ele foi jogar no Dinamo de Kiev da Ucrânia, onde ficou também por 4 temporadas. Em sua volta ao Brasil, Correia ainda passou pelo Atlético Mineiro e também vestiu a camisa do Flamengo. Ele chegou na Portuguesa em 2013, já aos 32 anos. Por lá ele fez 58 jogos e marcou 2 gols. Depois disso ainda teve passagem importante pelo Fortaleza, onde ficou por 3 temporadas. Depois do Fortaleza ele ainda passou por diversos outros clubes. Ele encerrou sua carreira no Capivariano em 2022. Depois desse rebaixamento da Portuguesa, Correia conseguiu sim ser campeão no futebol. Foram 2 campeonatos cearenses com a camisa do Fortaleza. Ele está com 43 anos. Outro por aqui é Ferdinando, jogador revelado pelo Palmas de Tocantins antes de chegar na Portuguesa. Ele se destacou com a camisa do Avaí, onde ficou por 3 temporadas. Ele ainda teve uma rápida passagem pelo Grêmio. Sua primeira passagem pela Portuguesa foi em 2011. Por lá o jogador se destacou. E aí foi negociado com Angwon United da Coreia. As coisas não deram muito certo por lá e ele retornou à Portuguesa em 2012 e ficou também em 2013. Somando suas passagens, foram 144 jogos e 2 gols. Depois do rebaixamento, ele foi negociado com o Júbilo Iwata, lá do Japão.
Ferdinando ainda retornou à Portuguesa na temporada de 2015. Depois disso, o jogador reuniu várias passagens por clubes de menor expressão aqui no Brasil e, incrivelmente, aos 44 anos ele ainda está em atividade no Novo Operário. Infelizmente, ele não conseguiu títulos na carreira depois da temporada de 2013 com a Portuguesa. Seguindo por aqui, temos um conhecido da galera, hein? O William Arão. Arão começou sua carreira no Grêmio Barueri e ainda na base passou pelo São Paulo, mas ele apareceu mesmo no futebol brasileiro vestindo a camisa do Corinthians. Do Corinthians, ele foi emprestado para a Portuguesa, onde ele chegou em 2013 com 21 anos de idade. Ele entrou em campo 15 vezes por lá e não marcou gols. Na temporada seguinte, ele foi para Chapecoense e em 2015 ele chegou ao Botafogo, onde aí sim apareceu mesmo pro cenário do futebol brasileiro. Em 2016, Arão chegou ao Flamengo, onde viveu com certeza o melhor momento de sua carreira. Em 2023, ele foi negociado com o Fenerbahçe da Turquia e hoje, aos 32 anos, ele é atleta do Panathinaikos da Grécia. Depois da Portuguesa, Arão foi campeão 14 vezes. Ele é inclusive o maior campeão que a gente tem nesse vídeo de hoje aqui. Entre esses títulos, ele colocou no currículo as 2 Libertadores que ganhou com o time do Flamengo. Seguindo agora por aqui, temos o Meia Moisés. Revelado pelo América Mineiro, antes de chegar na Portuguesa, ele ainda passou por Curitiba e também o Sport. O jogador chegou na Portuguesa em 2012, com 25 anos. No clube, ele fez 87 jogos e marcou 10 gols. Depois do rebaixamento, Moisés foi para a Europa, jogar na Croácia, em um time chamado Rijeka. Ele retornou ao Brasil em 2016, onde vestiu a camisa do Palmeiras e ficou por 3 temporadas no Alviverde. Depois disso, o jogador foi comprado pelo Shandong Luneng da China, onde ficou por 4 temporadas por lá, farmando aquele famoso dinheiro, né? Hoje, aos 36 anos, ele é atleta do América Mineiro. Depois da Portuguesa, ele foi campeão 5 vezes na carreira. Entre esses títulos dele, 2 campeonatos brasileiros com o Palmeiras. Seguindo com a nossa lista, agora temos Muralha. O jogador deu seus primeiros passos na base do Vasco da Gama, mas depois disso ele se transferiu para o Flamengo ainda no Sub-17. Ele chegou profissional do Flamengo em 2011 e o clube carioca o emprestou para a Portuguesa em 2013. Ele tinha 20 anos nessa época. Muralha fez 13 jogos no clube. Aqui no Brasil ele ainda retornou ao Flamengo, passou pelo Bragantino e pelo Luverdense. Ele ainda jogou no Pohang Steelers da Coreia e está desde 2019 no futebol árabe. Hoje ele é atleta do Al Arabi aos 31 anos. Depois da Portuguesa, na carreira ele venceu o Campeonato Carioca em 2014. Agora por aqui temos Jean Mota. Jean é prata da casa da Portuguesa e em 2013 foi ali o seu primeiro momento tendo várias oportunidades no time principal da Portuguesa. Isso com apenas 19 anos. No clube foram 54 jogos e 2 gols. Ele ficou no clube após o rebaixamento da Portuguesa, mas depois de se destacar foi negociado com Fortaleza. Depois disso, em 2016, ele ainda vestiu a camisa do Santos. Jean ficou 6 temporadas na Vila Belmiro. Em 2022, Jean foi para o Inter Miami, lá dos Estados Unidos, e hoje, aos 30 anos, ele é atleta do Vitória. Depois da Portuguesa, ele conseguiu um título, ser campeão cearense com Fortaleza. Seguindo com a lista, temos Bruno Henrique. Revelado pelo Irati, o jogador teve rápida passagem ali pelo Atlético Mineiro lá em 2010. Ele também jogou no Londrina e chegou na Portuguesa justamente na temporada de 2013. Ele fez 29 jogos e marcou 4 gols. Na temporada seguinte ao rebaixamento, o jogador foi para o Corinthians, onde ficou por 3 temporadas. Ele ainda jogou na Europa, no Palermo da Itália, e quando retornou ao futebol brasileiro foi para o Palmeiras, onde ficou por 4 temporadas. Ele jogou ainda no futebol árabe e em 2023, seu retorno ao Brasil, ele acertou com o Internacional, onde está até o momento. Bruno Henrique, que está com 34 anos depois que saiu da Portuguesa, conseguiu ganhar vários títulos na carreira. Entre esses 6 títulos que ele ganhou, um deles foi o título de campeão da Libertadores em 2020 com a camisa do Palmeiras. Quem também estava naquele time é Henrique Dourado, lembra dele? Velado pelo Flamengo de Guarulhos, antes de chegar até a Portuguesa, Henrique Dourado passou por 9 clubes, incluindo o Santos. Ele chegou em 2013 aos 23 anos, fez 29 jogos e marcou 10 gols. Depois disso ele passou por Palmeiras, Cruzeiro e teve a melhor fase da sua carreira em números com a camisa do Fluminense em 2017. Ele ainda jogou no Flamengo, no Cruzeiro, na Chape, teve uma outra passagem pela Portuguesa em 2024 e agora aos 34 anos é atleta do Botafogo da Paraíba. Depois da Portuguesa, Dourado foi campeão carioca em 2019 com o Flamengo. Outro nome que estava na Portuguesa de 2013 é Diogo. Lembra dele? Velado pela Portuguesa, Diogo teve um início estrelado de carreira no clube. Lá em 2007 ele marcou 27 gols na temporada e ligou os holofotes. Depois disso ele foi comprado pelo Olympiacos da Grécia. Em sua primeira temporada na Grécia as coisas deram muito certo e ele se destacou. Mas na segunda temporada as coisas deram uma desandada e o clube grego preferiu emprestar Diogo. Emprestou para o Flamengo. Ele ainda jogou no Santos, retornou ao Olympiacos de seu empréstimo e em 2013 voltou ao Brasil para jogar de novo na Portuguesa aos 26 anos. Essas próximas passagens de Diogo pela Portuguesa não deram tão certo quanto a primeira. Somando todas as passagens foram 125 jogos e 41 gols. Depois do rebaixamento ele foi contratado pelo Palmeiras, onde não foi bem. 34 jogos e apenas 1 gol. Diogo passou por diversos clubes do futebol alternativo. Inclusive ele jogou na Tailândia e encerrou sua carreira no Johor
Futebol Clube em 2023. O Johor Futebol Clube é um time da Malásia. Hoje ele está com 37 anos. Mais um conhecido da galera por aqui é Gilberto. Revelado pelo Santa Cruz antes de chegar à Portuguesa, ele passou por diversos clubes, como por exemplo Internacional e Sport. Ele chegou à Portuguesa em 2013 com 24 anos, fez 24 jogos e marcou 14 gols. Depois dessa temporada ele foi embora para o Toronto FC do Canadá. Por lá ele ficou uma temporada e retornou ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama. Aqui no Brasil ainda passou por São Paulo e vestiu a camisa do Bahia por 4 temporadas. Gilberto ainda também jogou no Cruzeiro e hoje é atleta do Juventude. Depois da Lusa, Gilberto foi campeão 2 vezes. Um deles foi o título da Copa do Nordeste. E para fechar a lista de hoje temos o protagonista da confusão que aconteceu naquele 2013 para a Portuguesa, que era o meia Everton. Velado pelo Guarani, o primeiro momento de destaque da carreira do jogador foi com a camisa da Ponte Preta. Depois de se destacar, em 2007 ele foi contratado pelo Corinthians. A primeira passagem de Everton pela Portuguesa foi na temporada de 2008. Somando as passagens pelo clube, Everton fez 162 jogos e marcou 40 gols. Mas infelizmente todos esses números acabam caindo em total irrelevância, porque o que ficou marcado mesmo foi o dia 8 de dezembro de 2013. A Lusa empatava em 0 a 0 com o Grêmio e nem tinha mais chance de ser rebaixada. Mas a escalação irregular de Everton, que entrou em campo sendo que estava suspenso porque tinha tomado um cartão vermelho, complicou a vida todinha da Portuguesa. Essa escalação fez com que o STJD tirasse 4 pontos do clube. Foi o início da maior crise da história de um dos times mais tradicionais do nosso futebol brasileiro. Everton passou por vários outros clubes depois disso, inclusive vestiu a camisa até do Paysandu. Ele parou de jogar aos 34 anos e em entrevista disse que perdeu totalmente a paixão pela profissão e pelo esporte. Seu último clube foi um time chamado Sobradinho. Depois de passar por problemas dentro de campo, o ex-atleta passou por problemas também fora de campo quando tentou seguir sua vida como empresário. Ele abriu uma padaria e teve que responder processos, sendo acusado pelos seus sócios. Ele foi acusado por furto e estelionato. Hoje Everton está com 38 anos. A Portuguesa está sem divisão no Campeonato Brasileiro e precisa vencer a Copa Paulista para poder voltar a figurar entre as 4 divisões do futebol aqui do Brasil. Sobre tudo que aconteceu em 2013, segundo o jornalista Jorge Nicola, que é torcedor fanático da Portuguesa, existem 2 possibilidades. Uma de que a desorganização do clube na época era tão grande que esqueceram de avisar ao treinador, que era Guto Ferreira na época, de que Everton estava suspenso e simplesmente ele foi lá e escalou o cara. Uma segunda hipótese, que é sempre levantada pela questão dos torcedores, de que o Flamengo estaria envolvido. Segundo Jorge Nicola, o Flamengo não tem nada a ver com essa situação, devido ao simples fato cronológico das equipes na situação. Nicola ainda diz que se alguém pode estar envolvido nisso tudo é o Fluminense. Segundo o jornalista, existem diversos fatores que podem colocar o Fluminense envolvido nessa situação. A questão é que, infelizmente, sempre o clube menor se prejudica, né? E hoje a gente vê a situação em que a Portuguesa se encontra. Possível erro da Portuguesa cometido na última rodada do Brasileirão pode provocar uma mudança nos times rebaixados para a Série B. Portuguesa e Flamengo condenados, perderam 4 pontos no Brasileirão. Com isso, a Portuguesa foi rebaixada e o Fluminense se deu bem. Começou de parecer, depois agora era bandido, cara. Então, assim, foi uma coisa muito estranha, realmente, né? Então, assim, não tinha por que se arriscar colocando o Everton, né? Mas e você que está nos assistindo, o que você acha disso? A Portuguesa foi penalizada pela falta de organização ou acabou sucumbindo ali à ganância dos grandes clubes? Além disso, você acha que esse rebaixamento e essa situação toda complicada pode ter influenciado diretamente na carreira de alguns desses jogadores? Sua resposta aqui nos comentários, porque ela é muito importante pra gente. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Meu nome é Alvin e até a próxima.